Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando o Alifere. Neste vídeo eu vou estar falando sobre uma notícia que abalou o mundo inteiro, pessoal, que foi a morte do mangaka Akira Toriyama, pessoal. Mas as pessoas se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, ative o sininho para poder receber as notificações, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo e deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, pessoal. Bom, pessoal, para quem não sabe, o Akira Toriyama, ele foi um autor japonês de mangá que ficou conhecido por ter criado mangás como, por exemplo, o Dr. Slump e o Dragon Ball. Né? Ele nasceu no dia 5 de abril do ano de 1955, na cidade de Nagoya, na prefeitura de Aichi, no Japão. E ele começou, né, com a história Wonder Island, que foi publicada na Weekly Shonen Jump. Depois fez outros mangás, como por exemplo High Light Island, seguido por Tomato Girls e Detetive. E aí ele foi lá e criou um mangá chamado Dr. Slump e ficou tipo muito famoso, né? Aí depois, né, ele criou um mangá chamado Dragon Ball, que ficou conhecido aí, um mangá muito famoso, que ele também criou uma era chamada Era Dourada da Jump, que o sucesso, né, fez o povo brigar, né, os donos lá da Shonen Jump brigar. O Akira Toriyama trabalhou em Dragon Ball dos anos de 1984, do ano de 1984 até o ano de 1955, e que ele produziu no total 42 volumes com 200 páginas, né? Além disso, teve uma adaptação em gênero anime, né, pra TV, que ficou muito famosa, e depois teve filmes, né, e videogames também. E aí depois ele criou uma série, né, de jogos que também teve anime chamado Dragon Quest, né? E ficou muito, né, muito famoso. Inclusive, ele também é considerado o mestre dos principais autores de mangás do gênero shonen, como por exemplo o Masashi Kishimoto, que criou o Naruto, acho que assim se pronuncia, Eiichiro Oda, que criou One Piece, o Chichikubo, que criou o Bleach, o Hiro Masashima, que criou o Fairy Tail e o Heavy Master, e o Hiro Kawara, que criou o JoJo's Bizarre Adventures, né? Acho que assim se pronuncia. E aí ele também trabalha no crossover entre Dragon Ball e One Piece, né? E aí teve nos anos de 2011 e 2013, né, entre esses anos, que ele supervisionou um filme de Dragon Ball, que ele deu o nome de Dragon Ball e a Batalha dos Deuses, né? E aí em 2015 ele se juntou com a Toei, né, para trabalhar com a Toei, e aí ele lançou um anime chamado Dragon Ball Super, que ele não é nada mais nada menos que a continuação da saga do Majin Buu do Dragon Ball Z, né? E também, em uma entrevista, ele havia falado que só criou a continuação do Dragon Ball, que começa lá no filme Dragon Ball Batalha dos Deuses, pelo fato de que quando ele viu o filme Dragon Ball Evolution, ele tinha ficado com tanta raiva que ele decidiu ir lá e criar um filme só pra poder recuperar a série, vamos assim dizer, né? Recuperar a franquia. E aí esse ano ele tinha se juntado com a Toei de novo para lançar a série Dragon Ball Daima, que ela se passa, né, eu não sei se pode se dizer que é isso, né, a continuação do Dragon Ball Super, em que todos eles viram crianças, né? E ainda ele tinha um novo anime dele chamado Sandland, que se não tinha enganado se passa no futuro pós-apocalíptico, e ele ia lançar um jogo esse ano, que se eu não estiver enganado tem um nome dele que eu esqueci agora, e também tem um outro nome, que no caso seria Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, né? E eu lembro
que é o antecessor dele, né, que é o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, eu jogava muito quando era pequeno, no meu PlayStation 2. E fora também que ele tem como ídolo, né, o nosso querido piloto brasileiro, Ayrton Senna, que inclusive ele fez um desenho do Ayrton Senna com a equipe McLaren, né, com os personagens do Dragon Ball, né, o Goku como Ayrton Senna, o Gohan e a Bulma, né, o Kuririn e o Mestre Kami na foto. E assim, foi um desenho que marcou uma geração inteira, né? Esse o Dragon Ball, que foi a maior criação dele. Né, eu lembro que quando era pequeno, eu assistia o Dragon Ball clássico e assistia o Dragon Ball Z também. Eu queria ficar acordado até de madrugada, né? Porque lá para as 3 horas da manhã na Cartoon Network passava o Dragon Ball Kai. Aí eu queria ficar assistindo, né? Eu lembro que quando eu comecei a assistir Dragon Ball, foi uma vez que eu tava, né, na casa do meu avô e tava passando Dragon Ball na TV. E tava na saga do Cell, né? Que o vilão lá é o Cell. E aí eu comecei a assistir a partir dali. E aí depois eu assisti a saga do Majin Buu e fui assistindo. E eu lembro que quando eu comecei a assistir o clássico, era num arquivo que eu tinha no computadorzinho velho, que tinha. Era dois episódios em um. Só que no caso era o filme Dragon Ball e o Legado de um Herói. E depois tinha o primeiro episódio do Dragon Ball Clássico. E muita gente se refere, considera a morte dele, né, como uma morte poética, pelo fato de que ele queria fazer um anime que todos eles voltavam, todos os personagens principais, né, voltavam a ser criança. E se a gente for ver, ele voltou para onde tudo começou. E bem quando ele faz isso, é um ano que ele morre. E muita gente se revoltou também com a morte dele, pelo fato de ele ter falecido no dia 1 de março. E a mídia só publicou a morte dele no dia 7 de março. Mas por que eles fizeram isso? Foi porque lá no Japão eles têm uma regra que quando uma pessoa famosa, uma celebridade acaba falecendo, eles dão um prazo para que depois desse prazo a mídia venha publicar. Por que eles fazem isso? Para poder dar, né, tempo para os familiares passarem pelo luto, né, para eles poderem fazer o velório dele tranquilo, ou dela, né, da celebridade que faleceu. E tem uns dias assim para ter uma força, para depois a imprensa ir a público e publicar, né, falando sobre a morte dela. Inclusive foi a equipe do Akira Toriyama que publicou uma nota de pesar, né, confirmando a morte dele. E ele morreu devido a um hematoma subdural agudo, que é uma coleção de sangue entre o cérebro e uma membrana que cobre o cérebro, chamada dura mater, né? Uma coleção de sangue. Foi isso que foi causou a morte do mestre Akira Toriyama, né? Que deixou um legado enorme aí, né? Que marcou uma geração. Ficou, se não tinha nada, ele conseguiu fazer parte de 4 gerações e é considerado o maior mangaka de todos os tempos. E eu tinha o sonho de conhecer ele também, né? Eu gostava muito de Dragon Ball e tal. É o meu anime preferido. Dragon Ball é o meu anime preferido. E eu fico muito triste com a morte dele, né? E descanse em paz, Akira Toriyama. Esse é o meu vídeo em homenagem a ele. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Ativem o sininho para poder receber as notificações. E tchau.